Olá pessoal, meu nome é Jocir Sartor, para quem ainda não me conhece, e hoje vou trazer um assunto referente ao meu trabalho. Eu trabalho com cromopuntura desde 1988 e vou trazer para vocês um pouco do conhecimento desse tipo de trabalho, esse tipo de terapia holística ou alternativa, como muitos chamam. Então, temos aqui a cromopuntura. Cromopuntura é a junção de cromoterapia, terapia com as cores, mais a acupuntura, que é a terapia que se utiliza dos pontos espalhados no corpo, trazido conhecimento pela tradição chinesa de medicina, e isso redunda na cura energética. A utilização, o uso de ambas técnicas vai culminar com a cura energética, a cura que também se reflete no corpo físico. Então, a utilização das cores como instrumento de tratamento de saúde e cura vem sendo empregadas desde épocas remotas. Existem relatos da história não oficial que remonta à antiga Atlântida e seus templos voltados para o tratamento dos desequilíbrios energéticos e nos corpos sutis e que refletiam no corpo físico também. Então, todo um conhecimento antigo e bastante eficaz sobre terapias, né? Existem relatos citados pelo filósofo grego Sócrates sobre a civilização Atlante. Ele descreve como uma civilização bastante avançada e que se utilizavam muito das propriedades dos cristais de quartzo para armazenar e canalizar energias curativas vindas de várias fontes da natureza. Uma dessas fontes utilizadas era a energia do Sol. Também temos a informação de amigos espirituais que acompanham os trabalhos na qual eu participo no grupo de atendimento espiritual, que também relatam que de fato a Atlântida existiu, assim como mais antigo ainda, continente lemuriano. Isso é tema para uma futura, quem sabe, informação, um novo vídeo, né? Então, os grandes mestres iniciadores formavam os cidadãos que se interessavam na prática da cura, com uma abordagem mais profunda, pois consideravam a existência dos corpos sutis e não apenas o corpo físico. Além dos relatos ancestrais da Atlântida, existem provas concretas das civilizações pós-Atlântida, onde temos registros em hieróglifos do Antigo Egito, principalmente na cidade de Heliópolis e o Net-Mehet em egípcio antigo, que ficava a cerca de 10 quilômetros da cidade do Cairo, que foi construída em homenagem ao deus Ra, o Sol, por volta de 2500 anos antes de Cristo. Hoje em dia só existem ruínas desse templo principal e de algumas construções dessa cidade de Heliópolis. Lá eram feitas as curas direcionando as propriedades dos raios solares decompostos por cristais nas 7 cores do espectro solar e suas respectivas frequências. Lembrando que as sete cores do espectro solar é aquelas bem conhecidas, né? O vermelho, o alaranjado, o amarelo, o verde, o azul índigo e o violeta.
Os raios entravam então por aberturas no templo, passavam por painéis de cristais e eram direcionados para os enfermos que se deitavam em macas e recebiam por um determinado tempo as energias necessárias para lhes curarem. Então, o templo em Heliópolis, que era chamado antigamente de Casa da Vida. Essa é uma foto, então, dos dias atuais, do que sobrou de um dos templos na cidade de Heliópolis. No apogeu da civilização egípcia, essa prática de cura, a cromoterapia, também chamada helioterapia por vir do Sol, foi bastante utilizada, embora dados históricos não tenham relatos muito específicos, apenas algumas citações de escrituras nas paredes dos templos. Na Índia, também por um certo período de tempo, que se perdeu ao longo dos séculos, as propriedades das cores eram utilizadas dentro do conhecimento ayurvédico, originário também da antiga civilização atlante. A civilização hindu desenvolveu seus conhecimentos principalmente sobre os centros captadores de energias, os chakras, incluindo conhecimentos sobre os nadis, que são o equivalente aos meridianos da milenar medicina tradicional chinesa. Na China, o tratamento energético veio com o conhecimento dos meridianos acupunturais, que são conjuntos de pontos espalhados ao longo dos corpos sutis e que possuem conexões com o corpo somático. Essa ideia de conexão dos pontos de acupuntura com os corpos sutis é algo que a medicina tradicional chinesa, os relatos mais antigos, deixam, de certa forma, não muito claro, mas dá a entender que existe, que eles conheciam esses corpos sutis e toda a influência deles. Mas atualmente a maior parte das escolas acupunturais espalhadas no mundo consideram apenas a acupuntura a nível de corpo físico. Ao lado, um octagrama milenar chinês que representa as combinações entre os elementos da natureza manifestados nos meridianos de acupuntura. Então aqui temos o famoso símbolo do Yin e do Yang, e cada um desses traços aqui simboliza essas combinações entre os elementos da natureza, né, que é a água, a terra, o vento, o fogo. E eles consideram também, na medicina tradicional chinesa, o metal, o elemento metal. Então, a combinação de todos eles, dentro de um equilíbrio, traz a saúde, o estado de harmonia, de equilíbrio para a pessoa, ou na pessoa. Os pontos de acupuntura também são mini chakras, pois eles captam, transferem ou emanam energias pelos canais energéticos existentes ao longo dos corpos sutis, os chamados meridianos pela medicina chinesa. Assim, cada ponto vai se interligando ao próximo, transferindo os fluxos de energias vitalizadoras que por fim chegam até o corpo físico por intermédio do duplo etérico. O duplo etérico, citando mais uma vez, tem um vídeo meu chamado A Áurea e os Corpos Sutis, onde eu falo sobre o duplo etérico. Os meridianos podem ser percebidos com uma visão extrafísica como minúsculos circuitos energéticos que abastecem os corpos sutis até o físico. Essa percepção extrafísica exige muito treino, muita dedicação, disciplina ao longo dos anos. Eu particularmente desenvolvi essa percepção, onde é um dos meios onde eu consigo perceber
o estado da pessoa, os pontos a serem tratados, além do histórico que a pessoa relata para mim desde a primeira vez. Assim, temos 12 meridianos pares e 2 meridianos principais, totalizando mais de 1000 pontos espalhados ao longo dos corpos. Cada ponto tem sua localização específica no corpo físico. Cada meridiano diz respeito ao fluxo energético ligado à contraparte física de órgãos ou funções. Assim temos, por exemplo, o meridiano do pulmão, o meridiano do coração, o meridiano da bexiga e etc. Esses meridianos transportam as energias vitalizadoras que os chineses chamam de Qi ou Prana para os hindus. Num fluxo energético ideal, as energias de um meridiano seguem para o outro meridiano seguinte, um abastecendo o outro como sucessivos canais de energias. Esses fluxos possuem momentos de maior ou menor funcionamento, bem como estão dentro de leis que a medicina chinesa especifica. Desta forma, existem pontos específicos de entrada, saída de energias, pontos de tonificação para aumentar a energia vital dos meridianos, pontos de sedação para diminuir a energia acumulada, além de outros vários tipos de pontos com funções específicas. O estudo da medicina tradicional chinesa, que engloba a acupuntura, é bastante vasto para quem se dedica com bastante interesse, pode ir se aprofundando e percebendo um intrincado conhecimento que surge sobre o ser humano, sobre as energias que envolvem o ser humano, desde a parte mental, emocional e que por sua vez termina refletindo no corpo físico. A tradição hindu costuma chamar os meridianos de nadis. A diferença é que os hindus não mapearam e especificaram as funções de cada ponto como os chineses fizeram. Fotos de livros antigos da medicina tradicional chinesa mostrando as localizações dos pontos energéticos distribuídos pelo corpo. Então eu coloquei aqui essas fotos antigas que mostrava como estudo a localização, cada um desses risquinhos aqui nessa foto. Cada um desses risquinhos nessa foto simboliza os pontos, a localização desses pontos. E aqui um mapa mostrando de um modo geral a quantidade, pelo menos de parte desses pontos que temos distribuídos ao longo de todo o nosso corpo. Aqui, por exemplo, no dedo polegar, temos o meridiano do pulmão. Na realidade, ele se inicia aqui embaixo da axila e ele dá essa volta e termina no polegar. Um outro exemplo, temos aqui o meridiano do estômago, dos rins. Aqui temos o meridiano responsável pela energia Yin, que é chamado meridiano do vaso da concepção, isso é uma tradução do chinês. Então esse meridiano que está aqui em verde é o que trabalha, que canaliza a energia Yin pelo corpo. Então nós temos 12 meridianos pares, por exemplo, o meridiano do pulmão no braço esquerdo e no braço direito. Assim também nas pernas, da mesma forma, o meridiano da bexiga na perna direita, o meridiano da bexiga na perna esquerda. E todos vão circulando. Então esses 12 meridianos têm 6 de polaridade Yang e 6 de polaridade Yin. E eles vão se distribuindo, como podemos ver aqui o meridiano da bexiga, que é considerado maior, onde ele começa aqui no canto
interno do olho, e ele vai subindo pela testa e descendo, como mostra aqui, e vai se bifurcando em duas linhas, descendo pela perna, na parte posterior da perna, e vai até o dedo mínimo do pé, que é o ponto 67. Então esse é o maior meridiano que nós temos no corpo. O fato de ser meridiano da bexiga não quer dizer que todos esses pontos digam respeito ao meridiano da bexiga. Conforme a localização deles, podem ser tratados vários problemas, como aqui mostra os pontos correndo paralelo à coluna. Então, eles podem ser usados para tratar problemas de coluna e assim sucessivamente. Esse meridiano azul, nessa cor azul clara, é o meridiano do vaso governador. Ele é o complemento desse vaso da concepção que eu comentei antes. O vaso governador é o que controla, é o que conduz, é o principal da energia Yang. Então ele passa bem em cima da coluna. E passa por cima da cabeça e termina aqui. Então, só para ter uma ideia da complexidade, da quantidade de pontos que nós temos espalhados em todo o nosso corpo. O mais importante dentro da visão da medicina tradicional chinesa é que haja o equilíbrio energético e comportamental entre as polaridades Yin e Yang. Eu coloquei comportamental porque o equilíbrio energético também depende daquilo que pensamos e daquilo que sentimos, né? Então, podemos chegar à conclusão que a atuação nesses pontos trata também de problemas mentais, emocionais e até dores físicas, problemas físicos bem densos, né? Sendo que Yin e Yang são polaridades que se complementam e não se antagonizam, pois uma faz parte da outra. Como exemplo, temos o Yang, que significa o masculino, o calor, o dia, o sol, a atividade, etc. Por outro lado, temos o Yin, que significa o feminino, o frio, a noite, a lua, o repouso, etc. O conhecido símbolo do Yin e do Yang, chamado Tai Chi, mostra que o ponto preto no gomo branco, como temos aqui, ponto preto no gomo branco, logo se espalhará, tornando esse gomo preto e vice-versa. Então, da mesma forma, o ponto branco no gomo preto se espalhará, e nós temos que visualizar esse símbolo, a ideia desse símbolo, pela sabedoria milenar chinesa, é que isso gira sempre constantemente. Então, simbolizando que assim como a vida, as energias da natureza são dinâmicas, em constante movimento e mudança. Na verdade, na vida nada está parado. O que parece estar parado é por ilusão da nossa mente limitada. Então, a cromopuntura. Na cromopuntura, o estímulo dos pontos acupunturais são feitos com a utilização das cores, ou seja, através dos fluxos eletromagnéticos da emanação da luz. As cores a serem utilizadas dependem dos sintomas descritos pela pessoa na primeira avaliação, pois diante da descrição do que ela sente, pode-se avaliar quais meridianos estão em falta ou excesso de energia. Mas também em cada sessão de cromopuntura eu avalio o estado da pessoa no momento.
Então, o que acontece? As pessoas apresentam problemas, geralmente físicos, manifestados, mesmo que sejam de ordem mental, emocional, e com o tratamento, com a atuação nos pontos, com equilíbrio energético, mais a tomada de consciência que eu sugiro para a pessoa ir se modificando em certos aspectos, a atuação nesses pontos vai trazendo um equilíbrio energético naquela sequência de pontos que eu mostrei antes na figura. E assim a pessoa vai recobrando, se restabelecendo do seu fluxo energético da melhor forma possível, atingindo um patamar melhor e às vezes até inédito. Depois de uma sequência de mais ou menos 10 aplicações, uma vez que a pessoa tenha tido resultados positivos, ela pode manter uma continuidade no tratamento com a ideia de realizar uma manutenção do seu estado mental, emocional, energético e físico. Essa ideia de fazer uma manutenção é básica dentro da medicina tradicional chinesa, onde o ideal é a pessoa se manter saudável nos seus hábitos de vida e energeticamente também. Isso se refletirá no corpo físico. Assim como os chakras podem se bloquear conforme o estado mental, emocional, e sobre isso eu falo no vídeo sobre os 3 chakras superiores e os 3 chakras inferiores, vídeo que eu já gravei. Então, assim como os chakras podem se bloquear, os pontos e seus meridianos podem também manifestar bloqueios mais ou menos intensos. Então, a aplicação do aparelho de cromopuntura em determinados pontos visa a reharmonização dos fluxos energéticos, o reequilíbrio entre o Yin e o Yang. Então, aqui 2 figuras que mostram os bloqueios energéticos, aqui de várias maneiras, né, com várias manchas, com vários bloqueios em cima dos chakras, mas também, como representa essa ilustração aqui, uma vez que esse bloqueio se encontra mais no baixo ventre, ele pode se espalhar e atingir todos os meridianos que passam nessa região do baixo ventre, criando um bloqueio no fluxo da energia que deveria fluir, se espalhar de uma forma natural. E assim é com todas as partes do nosso corpo, tanto do corpo físico como dos corpos sutis, né? Os bloqueios energéticos costumam aparecer em pontos frágeis onde existem brechas kármicas. Então, o que a gente percebe? As brechas kármicas são os nossos pontos fracos, onde, como todo mundo tem, um órgão, uma região mais fraca que tem a sua origem em algum aspecto kármico de vidas passadas, onde de alguma forma geramos um mal em alguma pessoa, para alguma ou algumas pessoas em atitudes ruins, ou também geramos um mal contra nós mesmos, como, por exemplo, usamos algum tipo de vício e esse vício destruiu naquela encarnação, naquela época, o corpo físico, e aí se fica com os órgãos frágeis, fragilizados. Então temos que cuidar muito dessas partes mais frágeis, uma encarnação às vezes inteira, porque os órgãos ficam bem mais sensíveis, né? E para algumas pessoas, em casos mais graves, é onde surgem doenças mais profundas, mais complexas, mais degenerativas. Então aqui eu fiz um esquema mostrando o fluxo das energias sutis nos meridianos e chakras.
Então, basicamente, as energias superiores, as energias sutis, né, de alta frequência, são captadas pelos chakras do corpo mental superior, que passa pelos meridianos do corpo mental superior, e esse fluxo vai descendo para o corpo mental superior, depois para os chakras do corpo mental inferior, para os meridianos do corpo mental inferior, chegando ao corpo mental inferior. Depois, os chakras do corpo astral captam essa energia, os meridianos do corpo astral captam essa energia, por fim chegando até o corpo astral. Na sequência, essa energia superior chega ao duplo etérico, aqui o duplo etérico, e desce para os meridianos de acupuntura, que vão chegar até o corpo físico. Do corpo físico, a energia menos densa possível, que seria o ideal, né, deve retornar em equilíbrio para os corpos sutis. Então, termina acontecendo um caminho de retorno. Por isso que, assim como os corpos sutis, o estado dos corpos sutis, do mental superior até o físico, para quem está encarnado, é uma questão de necessidade. Então, a energia superior descer, fazer esse fluxo, já é muitas vezes para muitas pessoas uma grande dificuldade, porque a maioria vai bloqueando com vários tipos de bloqueios mentais, emocionais, e chega no corpo físico com uma grande defasagem. E o retorno também termina sendo muito difícil, porque daí a energia do corpo físico é mais densa, e se a pessoa estiver mais em harmonia e equilíbrio, esse retorno se torna bem mais fácil. Então, o fluxo de descida, como o fluxo de subida, essa constante ida e vinda de energia, vai depender muito da pessoa. Hoje em dia, infelizmente, a maioria das pessoas não tem uma facilidade de absorver essas energias superiores, chegar até o corpo físico, abastecer o corpo físico e retornar. Aqui eu coloquei um esquema que mostra a questão das cores. Então vemos aqui o comprimento de onda, né, o tipo de onda que existe em metros. Então as ondas do rádio é 10^3, as micro-ondas é 10^-2, os raios infravermelho é 10^-5, a luz visível é 5 vezes 10^-6, então é uma percepção, é um tamanho de comprimento de onda muito pequeno. O ultravioleta é 10^-8, os raios X são 10^-10 e os raios gama 10^-12. Então aqui foi feita uma comparação em escala de comprimento de onda, onde as ondas do rádio se equivaleriam a prédios, né? Aos seres humanos, às borboletas, a ponta de uma agulha, o infravermelho. Vocês veem como vai diminuindo o tamanho, a proporção. Aqui o equivalente aos protozoários, que é equivalente a moléculas, 10^-8, muito pequeno. 10^-10 equivalente aos átomos, e 10^-12 equivalente a um núcleo atômico. E aqui as frequências em Hertz, né? Então a luz visível é 10^15 Hz. Então é um facho muito pequeno de percepção que temos, onde as ondas de rádio, micro-ondas, infravermelhos, ultravioleta, raio-x, raios gamas, geralmente não são percebidos pelos nossos olhos. São tudo invisíveis. O que é visível é só essa faixa, que é o 10^15 Hz,
que são as cores, né, do vermelho ao violeta. Alguns poderão questionar como pode uma luz colorida proporcionar uma cura física. Essa dúvida geralmente gera um ceticismo em relação à eficácia do tratamento com a cromoterapia, cromopuntura. A resposta é que temos em nossas células espalhadas ao longo do organismo físico receptores sensíveis às partículas de luz, chamadas pela física de fótons. Essa captação celular começa desde os corpos sutis, como mencionei anteriormente. Uma vez que os campos de energias de alta frequência, portanto invisíveis aos olhos físicos, como vimos no esquema anterior que mostra os raios infravermelhos, ultravioleta, raios X, raios gama, etc., cheguem nos corpos sutis, que são invisíveis, mas reais. Estes absorvem o fluxo eletromagnético, transferem via duplo etérico e chegam ao corpo físico. Os receptadores desses fluxos energéticos são justamente os chakras e cada ponto de acupuntura. A maior vantagem da cromopuntura em relação à acupuntura é que não é necessário furar a pele, pois o estímulo sobre o ponto é luz. Por isso, não tem nenhuma contraindicação. Apesar das resistências e preconceitos em relação às terapias holísticas, particularmente posso afirmar, pela minha experiência na cromopuntura, que ao longo dos mais de 33 anos de trabalho, os resultados são, na maioria, muito bons, com curas surpreendentes. Então, eu coloquei essas observações que eu achei interessante para a compreensão, de uma forma resumida, e muitas vezes o fato de uma pessoa não melhorar com o tratamento é devido a dois fatores principais. Um, que a pessoa não deu a devida abertura, ela se bloqueou por ceticismo, por não acreditar que um tratamento com cores, com luz, viesse a trazer algum tipo de benefício para o seu corpo físico, falando em última instância o corpo físico. E outro fator é que muitas vezes a pessoa tem algum aspecto kármico que está se manifestando no corpo físico também, além dos corpos sutis, e a pessoa tem que vencer esses aspectos kármicos se manifestando ali de uma forma, de uma maneira que haja um trabalho interno de autossuperação, de um autoaprimoramento, de uma evolução mental, emocional, espiritual, energética. Então esses dois aspectos, o ceticismo e muitas vezes o karma da pessoa, impedem que a pessoa obtenha um aproveitamento melhor, não só numa terapia holística, mas também em qualquer tipo de tratamento que seja feito. Falando das terapias energéticas, né? Porque falando da alopatia, aí a questão é química, e química atua somente no corpo físico. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Se ficar alguma dúvida, alguma sugestão, podem colocar nos comentários. Lembre-se de dar o like, de se inscrever no meu canal. E também para lembrar, quando eu lançar um novo vídeo, cliquem também na figura do sininho para vocês receberem a notificação. Então é isso. Até a próxima vez.